Você já se perguntou por que o cérebro humano é programado para sobreviver e não necessariamente para o prazer? A alegria não é um evento, ela é uma habilidade biológica que pode ser treinada através da neuroplasticidade. Quer saber como? Fica comigo e vamos descobrir. Você já se perguntou por que em alguns dias o simples aroma do café parece uma promessa de felicidade, enquanto que em outros é apenas um líquido quente em sua caneca? A diferença não está no café, está na prontidão da sua orquestra interna. Vamos conhecer? Vamos descobrir como despertar essa orquestra. No momento em que você abre os olhos, uma batalha silenciosa começa no seu cérebro. Antes mesmo de você se lembrar da lista de tarefas, o seu sistema visual capta os primeiros fótons de luz. Esses fótons de luz viajam até o núcleo supraquiasmático, o relógio mestre do seu cérebro. A primeira lição da neurociência para a alegria é esta: a alegria precisa de um palco biológico. Se você acorda e mergulha imediatamente na luz azul do seu celular, você sequestra a sua dopamina. Você está dizendo ao seu cérebro para ele entrar em modo de alerta e comparação, não em modo de presença e prazer. Para sentir alegria, precisamos de um equilíbrio delicado entre o córtex pré-frontal, a sua mente racional, e o sistema límbico, o seu centro emocional. Imagine que o seu cérebro é um teatro. A alegria não é o espetáculo em si, mas a acústica perfeita da sala. Se houver muito ruído de fundo, o cortisol do estresse de ontem, o som da flauta da felicidade não será ouvido. Por isso, os seus primeiros minutos são de ouro. Vamos a um protocolo. Aqui está a primeira ferramenta prática para hackear a alegria logo cedo. 1. A regra dos 2 minutos de luz. Antes de tocar no celular, exponha os seus olhos à luz natural, mesmo que através da janela. Isso sinaliza a liberação de serotonina e neurotransmissor que diz ao seu corpo: estamos seguros, podemos começar. 2. A antecipação intencional. Enquanto ainda está na cama, identifique apenas uma pequena coisa pela qual você está ansioso hoje. Pode ser um sabor de um almoço ou reencontro com alguém. Ao fazer isso, você dispara um pulso controlado de dopamina. Você não está esperando a alegria acontecer, você está pré-aquecendo o circuito. A alegria profunda não é um estado de euforia constante. Isto seria exaustivo para o cérebro. A verdadeira alegria neurobiológica é aquela que chamamos de recompensa preditiva. É a sensação de que o mundo faz sentido e de que você tem gerência sobre ele. Quando você decide como quer se sentir antes que o mundo exterior decida por você, você está fortalecendo as conexões sinápticas que tornam a felicidade uma estrada pavimentada e não uma trilha cheia de obstáculos. Lembre-se, o seu cérebro é plástico. Cada vez que você escolhe focar na antecipação positiva, você está fisicamente mudando a estrutura dos seus neurônios. Para isso, precisamos entender a alegria de fazer, o fluxo e o foco. Você já esteve tão imerso em uma tarefa que o mundo ao seu redor simplesmente desapareceu? O tempo pareceu encolher, as preocupações evaporarem e você se tornou um só com o que estava fazendo. Na psicologia e na neurociência, chamamos isso de fluxo. Mas aqui está o segredo. O fluxo não é apenas produtividade, é a forma mais pura de alegria do cérebro. Mas como ligamos essa alegria?
Diferente do que muitas pessoas pensam, a alegria profunda no trabalho não vem de um cérebro ligado no máximo, pelo contrário. Durante o estado de fluxo, ocorre algo chamado hipofrontalidade transitória. Isso significa que o seu córtex pré-frontal, dorso lateral, a parte do cérebro responsável pela autocrítica, pela dúvida e pela noção de tempo, desacelera. Sabe aquela voz interior que diz que você não é bom o suficiente ou que lembra das contas a pagar? No fluxo, essa se cala. O cérebro economiza energia desligando o ego e o resultado é uma sensação de liberdade e alegria absoluta. Mas por que é tão difícil sentir essa alegria hoje em dia? Porque vivemos em uma economia de atenção que fragmenta nossa mente. Cada notificação do seu celular é um microchoque de cortisol que quebra o circuito da alegria. Quando você pula de uma tarefa para outra, você sofre o que a neurociência chama de resíduo de atenção. Parte do seu cérebro ainda está na mensagem que você acabou de ler, enquanto a outra está tentando focar no relatório, no resultados, ansiedade. E a ansiedade é o oposto biológico da alegria. Como entrar então na zona de fluxo? Para sentir a alegria do fazer, você precisa criar um santuário para os seus neurônios. Então siga esses 3 passos. 1. A regra da proporção desafio-habilidade. A alegria mora no equilíbrio. Se a tarefa é fácil demais, você fica entediado. Se é difícil demais, você fica ansioso. Escolha um desafio que seja cerca de 4% acima das suas habilidades atuais. É uma fronteira, que o cérebro libera um coquetel de dopamina e noradrenalina. 2. Elimine o ladrão de foco. O cérebro leva 20 minutos para entrar em fluxo profundo, mas apenas 2 segundos para sair. Desligue as notificações, coloque o celular em outro cômodo, proteja sua atenção como se fosse o bem mais precioso, porque para o seu cérebro ele é. 3. Recompensa imediata. Diga ao seu cérebro exatamente o que você vai fazer nos próximos 45 minutos. Quando o objetivo é claro, o cérebro para de procurar ameaças e começa a procurar soluções, liberando endorfina no processo. A alegria profunda não vem de evitar o esforço, mas de usá-lo de forma inteligente. Quando você domina uma tarefa difícil, o seu cérebro recebe uma sobrecarga de serotonina e dopamina, que nenhum prazer passivo, como rolar um feed nas redes sociais, pode oferecer. É a alegria da competência, a sensação de que você é o mestre da sua própria mente. Vamos falar agora de alegria como conexão. Imagine que seu cérebro é uma antena superpotente, projetado para uma única função principal: detectar se você está sozinho ou acompanhado. Para a evolução, a solidão não era apenas triste, ela era fatal. Por isso, o seu cérebro desenvolveu o sistema de recompensa mais sofisticado do reino animal, para quando nos conectamos com o outro. Quando você abraça alguém por mais de 6 segundos, quando olha nos olhos de um amigo ou até quando faz um carinho num cachorro, uma pequena glândula na base do seu cérebro libera uma onda de ocitocina. O efeito? Ela reduz instantaneamente a atividade da amígdala, o centro do medo. Em termos simples, a conexão humana desliga o alerta de estresse e liga o interruptor da alegria. A alegria é contagiosa. Você já reparou que é quase impossível não sorrir quando vê um bebê dando uma gargalhada genuína? Isso acontece graças aos seus neurônios espelho. O seu cérebro foi desenhado para simular a experiência do outro. Se você se cerca de pessoas cínicas ou amargas, o seu cérebro
pratica a amargura. Mas se você se conecta com pessoas que buscam significado e alegria, o seu cérebro literalmente mapeia esses estados positivos. A alegria não é apenas algo que você tem, é algo que você transmite e recebe. Como podemos usar a neurobiologia para sair do isolamento, mesmo o isolamento mental, e sentir alegria? A ciência mostra que não precisamos de grandes festas. Uma conversa de 30 segundos com um barista, com contato visual e um sorriso genuíno é suficiente para elevar os níveis de ocitocina de ambos. Então procure 3 microconexões hoje. Você pode também praticar escuta generativa. Da próxima vez que alguém falar com você, tente ouvir, não para responder, mas para sentir o que a pessoa diz. Isso ativa o seu córtex cingulado anterior, a área da empatia, transformando uma conversa comum em uma experiência de união profunda. E vamos entender o antídoto do altruísmo. Quando você se sente triste, o foco do seu cérebro se fecha em mim, meu, comigo. Para quebrar esse ciclo, faça algo para outra pessoa. A neurociência chama isso de euforia do ajudante. Ao ajudar alguém, o seu cérebro libera uma mistura de dopamina e ocitocina, que é mais duradoura do que qualquer compra material. Vamos falar agora sobre a alegria de pertencer. A forma mais profunda de alegria que um ser humano pode experimentar é o sentimento de pertencimento. Saber que você é visto, ouvido e valorizado por um grupo. Isso não é um luxo sentimental. É uma necessidade biológica tão real quanto a fome e a sede. Quando você cultiva suas relações, você não está apenas sendo legal, você está construindo uma rede de segurança neuroquímica para proteger os seus dias nos dias de tempestade. Você já entendeu que a sua biologia floresce na presença do outro. A alegria isolada é um fósforo que se apaga. A alegria compartilhada é uma fogueira que aquece. Então, vamos usar o corpo como um gerador de alegria. Muitas vezes nós tratamos o cérebro como um processador isolado em uma caixa de vidro. Mas a verdade neurocientífica é que o cérebro e o corpo são um sistema único. Você não tem um corpo, você é um corpo. E esse corpo é capaz de sintetizar os antidepressivos euforizantes mais potentes do mundo, sem efeitos colaterais. Quando você se exercita, o cérebro libera endorfinas, os nossos analgésicos naturais. Elas bloqueiam os sinais de dor física e geram uma sensação de leveza. Mas a ciência recentemente descobriu algo mais fascinante, a anandamida. O nome vem da palavra sânscrita ananda, que significa felicidade suprema ou bem-aventurança. A anandamida é um endocannabinoide produzido pelo seu próprio corpo durante o esforço físico moderado e constante. É aquela verdadeira resposta que nós chamamos de o barato do corredor. Aquela sensação de que todos os problemas do mundo se tornaram pequenos e gerenciáveis. Vamos entender agora como adubar o cérebro. Além dos neurotransmissores do momento, o movimento libera uma proteína chamada BDNF. Os neurocientistas chamam essa proteína de adubo dos neurônios. Ele ajuda a reparar células cerebrais, protege contra o estresse e facilita o nascimento de novos neurônios no hipocampo, a sede da nossa memória e regulação emocional. Em termos simples, se você quer um cérebro capaz de sentir alegria amanhã, você precisa movimentar o seu corpo hoje. Vamos aprender a ativar a farmácia interna. Você não precisa correr uma maratona para acessar esses benefícios. Aqui está como hackear a sua biologia através do movimento. 1.
Apenas 10 a 20 minutos de caminhadas rápidas são suficientes para alterar o perfil neuroquímico do seu sangue. Se você está se sentindo preso ou triste, mude de ambiente e mova-se. A mudança de perspectiva visual combinada com o movimento quebra o ciclo de ruminação do córtex pré-frontal. 2. Atividades rítmicas. Dança, natação, até mesmo bater o pé no ritmo da música, ajudam a sincronizar os hemisférios cerebrais. A dança, especificamente, é um combo perfeito para a alegria. Ela une o esforço físico da endorfina, o ritmo, equilíbrio neural e a expressão social da ocitocina. 3. Postura da vitória. A neurociência da propriocepção mostra que o cérebro lê a posição do seu corpo para decidir como se sentir. Passar o dia curvado sobre uma tela sinaliza derrota ou ameaça ao cérebro. Experimente se alongar, abrir o peito e erguer o queixo por 2 minutos. Os seus níveis de cortisol caem e a sua confiança aumenta. E não podemos falar de movimento sem falar onde nos movimentarmos. O contato com o verde e com a luz do sol dispara a síntese da vitamina D e regula o ciclo da serotonina. O cérebro humano evoluiu da savana e floresta, não em cubículos. O movimento de 5 minutos sob o sol tem um impacto biológico desproporcionalmente maior do que o mesmo movimento sob a luz fluorescente. Então você entendeu que o movimento é o sinal biológico de que você está vivo e em busca de algo. A estagnação física é o terreno onde a tristeza cresce e o movimento é o vento que a espanta. Mas para chegar à alegria plena, nós precisamos do santuário da consolidação, sono, silêncio e gratidão. Nós vimos anteriormente como plantar e cultivar a alegria. Agora nós vamos entender como colher e armazenar. Sem o descanso e a reflexão, o cérebro é um balde furado. Não importa quanto de dopamina você despeje nele, ele sempre escorrerá. Aqui vamos falar do sono como faxineiro neural. A alegria profunda é impossível em um cérebro inflamado. Quando nós estamos em sono profundo, é como se uma equipe de limpeza noturna lavasse as toxinas e os detritos metabólicos que se acumularam durante todo o nosso dia. Além disso, é durante o sono REM que o cérebro processa emoções. Sem sono, a sua amígdala, o centro do medo, torna-se 60% mais reativa, ou seja, o que seria um pequeno problema vira uma tragédia grega. O sono não é um luxo, é um alicerce biológico da resistência emocional. E a gratidão, qual o papel dela? Vamos ver. Muitas pessoas acham que a gratidão é um conceito esotérico. Mas, para a neurociência, ela é uma ferramenta de redirecionamento do fluxo. O nosso cérebro tem um viés de negatividade, uma herança evolutiva para nos manter vivos, focando no que está errado. A gratidão ativa o córtex pré-frontal ventromedial. Quando você pratica gratidão, você está literalmente treinando o seu neurônio para identificar padrões de oportunidade e ganho, em vez de ameaça e perda. Com o tempo, essa prática torna a estrada da alegria a rota padrão do seu cérebro. Agora vamos a um protocolo prático para garantir que a alegria de hoje se torne a base da alegria de amanhã, em 3 passos. Primeiro, o diário de 3 bênçãos. Antes de dormir, escreva 3 coisas específicas que deram certo hoje. Não vale a minha família. Precisa ser algo como o modo como a luz bateu na xícara do café.
Isto força o seu cérebro a escanear o passado recente em busca de prazer, consolidando essas memórias durante o sono. A higiene da dopamina noturna. 1 hora antes de deitar, desligue-se do mundo digital, a luz azul e a busca infinita por informação. Mantenha o cérebro em estado de alerta. Substitua o celular pelo silêncio ou por uma leitura. O silêncio reduz os níveis de cortisol e permite que o sistema nervoso parasimpático assuma o controle. A respiração do nervo vago. Faça 5 respirações profundas, onde a expiração é o dobro do tempo da inspiração. Isso estimula o nervo vago, enviando uma mensagem direta ao tronco encefálico de que está tudo bem. É o botão do reset para a paz interna. A jornada da neurociência da alegria nos mostra que não somos escravos da nossa genética ou das circunstâncias. O nosso cérebro é uma obra de arte em constante evolução. A alegria não é a ausência de problemas, mas a presença de uma estrutura neural capaz de processar a vida com curiosidade, conexão e propósito. Você agora tem um mapa da sua farmácia interna e as chaves da sua orquestra. A música da sua vida está apenas começando. Como você vai regê-la amanhã? A felicidade é um estado passageiro, mas a alegria profunda é um músculo que você exercita todos os dias através das suas escolhas biológicas. Se você gostou desse assunto, se inscreve no canal e compartilha com quem possa se beneficiar dessas informações. Um grande abraço, até a próxima!